Olá para você que é assinante da área Premium, acupunturabrasil.org SEATA. Nós temos uma parceria de muitos anos e, além do conteúdo Premium, que hoje vamos falar sobre má posição fetal, uma combinação de pontos, que na realidade usa um ponto só e algumas variações, o SEATA e o acupunturabrasil.org também promovem viagens de estudos e turismo. Então, se você tem algum parente, alguém que quer vir a turismo junto com você que quer vir a estudos, né, também pode incluir nos nossos grupos. Em 2012 nós temos 3 grupos programados, um já confirmado agora em maio e outros em julho e em outubro. Nesses grupos você vai ter a oportunidade de ver por você mesmo, né, com seus próprios olhos, algumas dessas prescrições que a gente comenta aqui nesse programa. Se você já veio para a China, muitas vezes você não viu uma prescrição dessa, ou se viu, é uma oportunidade da gente discutir, ampliar o nosso leque de conhecimento para poder melhorar a nossa prática clínica. Má posição fetal é uma prescrição simples que inclui um ponto, que é o bexiga 67. Esse ponto é o último ponto do meridiano da bexiga. Você geralmente faz moxa bustão nesse ponto. Se for usar agulha, faz um estímulo bem suavezinho com uma agulha de ponto Ting ou aquela agulha de estética facial, uma agulha fininha. Quando você for fazer acupuntura numa gestante, é interessante você conversar não só com ela, mas com o neném que está na barriga dela. Né? Pode parecer coisa de maluco, mas é interessante você conversar, porque isso evita um trauma na criança, porque principalmente se for uma gestante que nunca recebeu acupuntura, ou tem uma certa sensibilidade, ou tem uma constituição mais frágil, enfim. Vale a pena você dar uma conversada antes de colocar a agulha, avisar pro neném que você vai colocar uma agulha ali, né? Porque a sessão fica mais tranquila, pela minha experiência, o bebê se mexe menos na barriga da mãe, e porque a mãe está mais relaxada e recebe um estímulo mais adequadamente. E também por respeito à criança que está ali dentro, o neném que está ali dentro, que também no futuro pode vir a receber a acupuntura, né? Quando depois que nascer, crescer, de repente se transforma num adulto e vai receber a acupuntura e de repente tem um bloqueio, tem algum trauma que não sabe a razão. Às vezes a razão está lá no útero, a mãe recebeu a acupuntura de um cara com a mão pesada, rude, que não soube lidar muito bem com essa situação. E quem ficou mais traumatizado na realidade foi o neném. Então, na hora que você estiver fazendo acupuntura numa gestante, em qualquer situação, não só nessa, conversa com ambos os seres que estão ali presentes na sua sala, no seu, você não consegue enxergar, está dentro da barriga da mãe, mas ele está presente, está vivo, está recebendo todos esses estímulos, está percebendo tudo o que está acontecendo ali através desse contato que ele tem com o corpo da mãe. Então você usa esse ponto com muito cuidado, né, o bexiga 67, que costuma ser um ponto mais dolorido, mais sensível. Você pode fazer moxa, pode usar um incensozinho, ou pode usar o bastão de moxa mesmo. Ou agulha com um estímulo bem suave. Não vai usar aquela agulha grossa ou aquelas agulhas sistêmicas, usa uma agulha mais fininha dessas de estética. E aí vem as variações desse protocolo. Se houver uma deficiência de Ti, você vai adicionar o baço pâncreas 6, que é um ponto que tonifica o Ti, movimenta também essa energia, traz energia Yang, traz uma energia Yin, que é uma energia de relaxamento. E aí vem uma parte interessante aqui do protocolo, que é o ID1. O ID1 normalmente é um ponto usado para hipogalactia. É um ponto que está na extremidade superior do corpo, né, no membro superior, meridiano do ID, o primeiro ponto do ID, e é um ponto clássico para hipogalactia, quer dizer, a mulher não está produzindo leite depois que tem depois do parto, né? Não tem a quantidade, a produção de leite adequada, insuficiente, e você pode usar o ID1 combinado com outros pontos e outras ervas também que você pode passar para aumentar a produção de leite. E aqui, por que ele está sendo usado o ID1 aqui nesse protocolo? Porque o ID1 também é um ponto que tem relação com tendino muscular. Tanto o ID1 quanto o BP1 são pontos que têm relação forte com a ramificação, os meridianos tendinomusculares. Então você está sinalizando para a rede tendinomuscular relaxar. Né? Então BP6 é um caso de deficiência. Você tonifica esse Ti, mas ao mesmo tempo sinaliza para os tendinomusculares, né, relaxarem, porque você está combinando esse ponto com o bexiga 67. Ou seja, relaxando aquela rede tendinomuscular, você vai possibilitar que o feto que está mal posicionado, né, ele se reposicione. Por quê?
você está adicionando um ponto de baço. O baço tem uma relação forte com o aspecto yin, tem uma relação forte com o útero também, né? Uma relação bastante íntima com o sangue, uma relação bastante íntima com a energia yin, uma relação íntima com o útero, portanto. Se houver uma estagnação de sangue, aí você vai precisar movimentar um pouco mais o sangue. Você vai no primeiro ponto do baço, BP1, também sinalizando para a rede tendinomuscular, mas aí você vai ativar essa energia com o ID3. O ID3 é ponto de abertura do vaso governador, né? O vaso governador, ou Dumai, é um ponto de bastante energia yang, né? É um ponto que ativa a energia yang, ou seja, num meridiano que tem energia yang. Então você vai abrir esse meridiano, você pode fazer moxa-bustão em todos esses pontos. Bexiga 67, BP1 e D3. Dispensa agulha, né? E você vai sinalizar para o corpo corrigir a posição fetal. Aqui também você está atuando na rede tendinomuscular, só que aí você está dando um sinal, uma sinalização para ativação, para movimentar o sangue. Você não pode movimentar o sangue de maneira tão direta, usando pontos como BP10, por exemplo, ou outras técnicas, porque isso pode causar problemas ali durante o parto ou naquela situação em que o feto está mal posicionado, mas ainda não é hora do parto. Porque pontos que mexem muito com o chi e mexem muito com o sangue podem gerar algum tipo de problema. É muito difícil você gerar um aborto por acupuntura. Muito difícil. Tem que passar dias fazendo o estímulo com eletroacupuntura, é, é, passando ou manipulações com acupuntura. Normalmente o aborto com medicina chinesa se faz através de ervas, que não compensa dizer agora quais são essas ervas, mas existem ervas altamente abortivas dentro da medicina chinesa, também na medicina popular brasileira. Nas ervas brasileiras também existem ervas altamente abortivas. Elas são mais eficientes ou rápidas em casos de provocar, ou mais perigosas para causar um aborto, né, do que pontos de acupuntura. Então é meio que um mito isso dizer que você estimular o IG4, o BP6, com um estímulo normal vai causar um aborto. Não, tem que ser um estímulo muito, 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 muito forte, por muitas horas. Mas mesmo assim, né, é bom evitar, é bom fazer o estímulo, por exemplo, aqui no BP6, uma deficiência de Ti. O BP6 ele está nessa lista dos pontos, entre aspas, proibidos de usar em gestante. Mas se você fizer uma estimulação bem suave, não vai causar problema algum. Não causa nenhum tipo de problema. Você tem que fazer uma estimulação com eletroacupuntura, manipulações muito fortes, combinar com G4, enfim, para poder, ou outros pontos de 36 e ficar horas e horas, dias e dias ali. Ninguém vai fazer isso, né? Para de repente ter o perigo de causar um aborto ali. Mas mesmo assim, né, você como bom acupunturista, bom terapeuta, vai prevenir isso e vai ter cautela e fazer uma estimulação suave, né, principalmente neste ponto aqui, né, que seria o ponto mais proibidão, digamos assim, de todos esses protocolos, BP6. O ID3 também é um ponto que movimenta a energia yang, então você deve fazer uma moxa suave ali e tomar cuidado. Já esses dois pontos aqui têm relação com meridianos tendinomusculares, então eles entram no protocolo muito mais como sinalizadores dessa rede tendinomuscular do que do que qualquer outra coisa. Então, a rede tendinomuscular vai relaxar, né, e vai propiciar com que o feto se posicione na posição correta, né, que saia dessa má posição e possa se encaixar. E esse ponto, por fim, é o ponto principal, o bexiga 67. Em muitos casos, só ele, o moxa bustão, só nesse ponto já acerta, né, a posição fetal. Agora, você pode diferenciar e também aprimorar, melhorar o seu protocolo. Esses pontos aqui são pouco discutidos, inclusive em livros e em aulas no Brasil. Agora, esse aqui é bem famoso, consta em qualquer livro em português, inglês ou chinês. Já isso aqui já é fruto de experiência e conversa com alguns doutores aqui na China. Esse é o protocolo para uma posição fetal. Lembrando que é importante você, quando lida com gestantes, sempre ter um cuidado e pensar que são dois seres que você está tratando, né? Mesmo que o problema esteja na mãe, existe um ser ali também dentro dela. E espero que você tenha sucesso, faça bastante sucesso com os seus protocolos. Esse é um para você refletir.
E continuamos essa série aí com outros protocolos, outras combinações de pontos. Espero que um dia você esteja aqui ao meu lado, conversando, debatendo e vendo, fazendo suas próprias anotações em aula e nos hospitais que a gente visita aqui na China, que a gente traz os alunos para poder aprimorarem e melhorarem aí nas suas carreiras, terem mais sucesso. Um grande abraço e até o próximo programa. Efraim Ferreira Medeiros aqui, direto da China, para a área premium do acupunturabrasil.org e SEATA. Tchau.